é que é outro vídeo, mas da continuidade do vídeo que eu estava falando, que eu vou falar o máximo que eu conseguir, por até que meus filhos estão dormindo, para passar logo tudo de uma vez, que eu vou ter que ficar editando durante o dia, enquanto eles estão aqui falando que eu não vou conseguir falar, aí eu vou conseguir editar. Bom, então outra parte é que agora a outra geração segue e as guerras continuam, persistem, insistem e continua a acontecer. Que é morrer gente e morrer sangue inocente. E quem tá nessa geração é nada mais, nada menos que Hashirama e Madara, as duas lendas do mundo ninja do Naruto. Novamente, Madara com a visão distorcida, deturpada da realidade, da verdade, porque futuramente todo mundo já sabe, mas eu não vou deixar dar spoiler para pessoas que não assistiram ainda, né? Para não ficar dando spoiler. O que acontece? Ele sempre guerreia, e ele vê que ele não vai conseguir, e ele abre mão porque ele ia perder, então ele preferiu se unir ao Hashirama. Tá, quem é o Hashirama na história, na Bíblia, na Torá? Seu louco, seu doidinho da cabeça, o dodóizinho da cabeça. Então, o Madara, ele é representado como uma pessoa que tem um poder ocular muito elevado acima dos demais. E quem nós podemos nos equiparar e unificar ele é nada mais nada menos que o Bilan, o profeta, o falso profeta que lutou contra Moshe Rabbeinu. Ele tentou, na verdade, ele tentou contra todo o povo de uma vez só. Ele quis jogar o mal olhado. Ele sabia o instante exato que Deus se irava e ele só falava extermínio, destruição, algo do tipo. E ele focava e botava o olho gordo, sabe aqueles Zack Second de assim? Exatamente. Ele botava o olho gordo, a inveja, o olho grande e tentava infligir. Sendo que ele não conseguiu. Porque ele olhou de todos os três lados e ele viu que não tinha uma brecha, não tinha uma falha. E diz os sábios que o primeiro lado ele olhou para os descendentes anteriores, que eu falei que Abraão, na geração de Abraão, ele não viu. E depois ele tentou na geração nas pessoas de Moshe Rabbeinu, ou Moshe Rabbeinu e tal, do líder, se eu não me engano, se falha a memória, tá? Posso estar equivocado. E aí ele viu o povo, e ele tentou agora amaldiçoar o povo, se eles tinham uma falha ali. E aí é a famosa Brahá, que foi feita com belas são suas tendas, ó Jacó. Se eu não me engano, até no meu canal eu escrevi já, deixei uma coisa. Que é o quê? Ele tentou invejar, ele tentou botar o olho gordo, mas só que ele viu que não pegou porque eles, o próprio povo, por mais que tinha milhares de tendas, nenhuma delas estava uma virada para outra. Elas sempre estavam focadas em não olhar a vida do outro. Ele sempre estava focado em ver a sua própria vida, em consertar a si mesmo. Porque, se eu não me engano, diz um ditado que fala assim: tentei mudar meu vizinho e não consegui. Mudei a mim, consegui mudar o mundo todo. Eu escutei esse coisa, se não me engano, do Rabino Itzhak, no estudo junto com a Rabanit lá, e é uma coisa interessante, realmente. Se você tenta, cara, se quer ajudar, cara, muda você. A pessoa vai ver o teu exemplo e a pessoa vai te seguir. Não queira falar, você tá errado, porque senão a pessoa vai falar, você tá errado. Não faz sentido, é hipocrisia, é loucura. Tipo, muda você, cara, muda você, depois você mudar, a pessoa vai ver. A pessoa vai ver. Do mesmo jeito que a pessoa, que não é bom, mas a pessoa vê que a pessoa é mentirosa, a pessoa bebe, a pessoa faz isso, aquilo outro, é safada, não sei o quê. Tá, a pessoa vê. Então, quando você tem a postura, mantém a postura, a pessoa vai ver também. Então, tipo, para de falar, tipo, só faz. Não faz, e a pessoa vai vir e vai falar assim, cara, o que você tá fazendo? Eu sei que você mudou. Aí você vai ajudar, entendeu? Então é assim. Até porque diz que os sábios explicam que na era de Mashiach vai ser muito ruim consertar a pessoa e endireitar, ajudar, porque quando você falar assim, cara, você acha que você tá errando aqui, por mais que a pessoa pergunte, a pessoa fala, você também tá errando, não sei o quê. Ou seja, então vai ficar meio que, entendeu? É mais fácil você faz só o seu e acabou, entendeu? Enfim, obviamente, né, tem os critérios, você tem que ajudar a pessoa, né? A pessoa também tá te perguntando, pô, ajuda a pessoa tá perguntando, pelo amor de Deus, né? Tem casos e acasos, então, por favor. Eu sempre vou tentar falar em cada vídeo, cara, Blineder, que é o quê? A gente tem um rabino para si. Não vai na minha cabeça só, não vai escutar o que eu falei, escutar negócio de desenho e, nossa, agora eu virei de Sadik, eu virei o Babassalho, vou andar no tapete mágico. Não, cara, pelo amor de Deus. Não vai ler esse livro aqui de Zorra, achar que você é o profeta. Cara, lê, beleza, quer ler? Os sábios dizem que nessa época a última geração, ela tá muito, como é que fala? Tipo, obscurecida, tipo, escura demais. Então
raio de luz que você conseguir fazer de coisas de ação boa, você ajuda não o mundo, a humanidade toda. Então, quer fazer? Faz para você. Não precisa de passar, porque você não tem o conhecimento para passar ou acabar lá. Tudo que eu estou passando aqui é que eu já ouvi do Rabino e eu estou fazendo Ctrl-C, Ctrl-V na minha cabeça que foi interligado e estou repassando para você. E coisas que é Tzivará, que eu estou falando de desenho, você sabe que é da minha cabeça. Então você pergunte o Rabino. Então, pelo amor de Deus, né? Tenha pelo menos um pingo, né? Um pinguinho, tu tem que ter de inteligência para saber o que eu estou falando, o que o Rabino está falando, né? E até coisas que tem. Opa, até coisas que eu estou falando da Torá, eu estou evitando tentar falar na minha cabeça. Estou lendo. Por quê? Para não ter deturpação, não ter erro. Mas mesmo assim, eu lendo, eu posso estar lendo errado. E mesmo lendo que eu posso estar lendo errado. Então, leia também. Entendeu? Pega e leia também. Não seja coisa, não. Eu tô falando aqui, por isso que eu tô pesquisando aqui no Google, tô pesquisando para vocês para falar. Para você pegar lá. Realmente, tá escrito isso. Realmente tá escrito isso. E vai fazendo. Isso é estudar. Não é você ouvir. Ou seja, tu vai pra escola só ouvir. Só ouvir. Assim que você tem uma memória idética. Se você tiver. Enfim. Vamos lá. Agora eu vou fazer um rollback para ver o que eu estava falando. Voltei. Então, eu estava falando sobre o Madara. E então falei que o Madara é o vilão. É o perverso, é o cara que botava olho gordo. E se você vê, realmente, de fato, o Madara, todos os poderes dele, assim como todos os do clã Uchiha, são coisas ilusórias. Normalmente, Mangekyo não Tsukuyomi. Quando Tsukuyomi, ele bota uma pessoa na mente da pessoa e a pessoa fica aquele loop infinito ali de dor, sofrimento e tudo, mas é algo ilusório, ou seja, é mental. Você vê que nada de poder do Uchiha, não sei que for poderes mesmo, normalmente o olho dele é algo ilusório, é algo que afeta a mente e o espírito da pessoa. Né? No exemplo que a gente pode usar da luta contra o Itachi, contra o Kakashi, que eles lutam e ele bota no Tsukuyomi, ele fala, isso aqui que é um olho de um verdadeiro, né, que um verdadeiro herdeiro de sangue, o Tira, e ele bota o Kakashi no Tsukuyomi. E ele quebra a mente, o cara fica lá, sei que, cansado, mas é o que? É a mente. Ou seja, tu vê que tudo que os Uchiha usam é nada mais nada menos que ilusório. Tá? Ilusório. E você pode ver, por um outro lado, que tudo que o Naruto, Ashura, Hashirama e Naruto utilizam coisas da natureza, coisas que de fato é palpável, é verdade. Entendeu? Você vê que é bem nítido a, a, a discrepância e a junção de um com o outro. Um desenho, um mero anime, com a realidade, a Torá, que é a sagrada Torá que Deus mandou, a gente deu antes, tem mais de 3.300 anos para trás, e já que foi otorgada, que foi dada a Torá. Tá? Então, nessa parte, entendemos que o Madara, o Hashirama, ele é quem? O Hashirama, gente, ele é Moshe Rabbeinu. Aí você fala assim, caraca, Moshe Rabbeinu, que doideira, que maluquice é essa? Por quê? Cara, com o Moshe Rabbeinu foi que deu a Torá. Né? Tudo que está escrito aqui, Torá, a lei de Moisés. Ou seja, a Torá foi otorgada, foi entregue na mão de Moshe Rabbeinu lá no céu e desceu e voltou, entendeu? E passou para as pessoas. Então, tudo o que aconteceu é de Moshe Rabbeinu. E uma coisa muito interessante que se você reparar daqui, na realidade, ele pode ser 3 pessoas. Ele pode ser tanto vilão, que eu falei, por conta do poder do olho da inveja, o Faraó, o que foi pessoa muito mal também, que o Moisés teve que guerrear ali para ele sair fora do Egito. E a outra representação também, ele pode ser do mal, pode ser também o Esaú, que lá futuramente. E a terceira, galera, voltando aqui, vou voltar aqui que eu falei. E a terceira, na verdade, não, falei errado, é o Korra. Por que o Korra? Porque quando o Korra ele foi ir contra Moshe Rabbeinu, ele achou que ele era muito melhor, ele era muito mais capaz, porque ele era muito rico e tudo, ele era muito sábio. Ele conseguiu fazer 250 pessoas do Sanedrim, do top, os caras mais gênios da geração, e com ele, e todos eles acharam que todos eles seriam o top. Ou seja, aí você fala, o que tem a ver com Madara? Não tem nada a ver. Tem sim, se você reparar, na Torá está dizendo que quando aconteceu o rebelião de Korra, tem até a paraxá da semana de Korra, que já passou, já tem uns 3 semanas, 4 semanas, se não me engano. O que acontece?
O engraçado é que todos eles acharam que seria o sumo sacerdote, sendo que o sumo sacerdote só poderiam, ou seja, então eles estavam guerreando por uma parada que não fazia nem sentido, porque todo mundo achou, levando incensário ali, achando que ia ser escolhido por Deus, sendo que Deus já tinha falado que era o Arão, o irmão de Moisés, tá? Aí tu fala, o que, que tem a ver com os caras da Katsuki, com os caras do Madara e tudo mais? Porque, gente, quando ele foi fazer o Tsukuyomi, ele simplesmente era só ele. Era como se fosse ele ia ser o Deus. Então era só um. Então não tinha porquê de todo mundo estar se reunindo para ajudar pro cara ser o dono do bagulho todo. Tipo assim, o cara ia viver o que ele mandasse. Então não fazia sentido algum. Porque todos eles acharam que ia ser o dono. Ou seja, o Pen achou que ia ser o dono. E aí caiu. E aí chegou o Toby, que achou ser o dono. E caiu. Aí veio o Madara, achou que ia ser o dono. Caiu. E no final veio o Zetsu, achou que eu sou o dono, mas na verdade ele já tava falando tudo pra quê? Pra mãe dele, pra Kaguya. Ou seja, tu vê que o mal, ele sempre acha que ele tá acima de todo mundo, sendo que quando vai ver, no fim, ele tá sendo controlado por um mal de verdade. Um mal que é puro mal. É como se fosse os cabalistas e os rabinos explicam Citra. É a pessoa que é completamente maligna, não tem nada de bom nele, entendeu? Então, enfim, todos eles achavam que governariam, que iriam mandar e tudo mais. E a parte legal disso é que o Korra também, quando ele morre, o que acontece? Abre-se a terra e ele é engolido pela terra, né? E aí ele fica no abismo lá. E se tu reparar no Madara, também ele fica debaixo da terra, esperando, né? E fazendo todos aqueles Zets ali para depois voltar com uma nova rebelião e causar uma guerra. E tu vê que tudo bate conforme o figurino, conforme foi passado na Torá. Olha que legal, vou deixar a imagem aqui. É que antes, você fala assim, quais são as partes físicas que ele pode ter? O costume, se você reparar, mas vou perguntar assim, mas o que que tem de físico no corpo da pessoa lá, que representa que de fato eles são judeus? Tá, se você reparar, antes do Madara e antes do Hashirama, os irmãos Indra e Ashura tinha coisa muito peculiar que poucas pessoas repararam, que era uma coisa chamada no judaísmo de peyote, que tu não pode arredondar o canto da sua cabeça, você tem que deixar isso aqui crescer, e tem que ficar uma coisa assim, eu vou deixar a imagem para vocês entenderem, e fica grande. E se você reparar, coincidência, qual? Justamente os irmãos lá daquela época tinham peyote, e eles dividiam justamente aqui. Você fala, isso é um desenho, coincidência, não tinha opção, cara. Quis botar daquele jeito, tá bom. Coincidência? Sabe que outra coincidência? Que justamente os descendentes dele, que são Hashirama e Madara, que é a vontade do fogo, ou seja, já é mais à frente, bem mais à frente, o que eles têm? Peyote. E o mais engraçado é que o Hashirama, que eu falei que era o Mosharabeno, ele não tem o peyote aqui, como os outros. Ele tem um aqui, bem no topo, se você reparar, ele tem aqui, ó, bem nessa divisória aqui. Que eu não tirei um olho ali. Tá vendo bem essa divisória aqui? Nessa parte aqui, ele tem o peyote aqui, né? E não aqui, como o costume, a La Ramanda. E aí você fala assim, cara, o que a gente pode juntar daí? Porque diz que teve uma hora que Moshe Rabbeinu perguntou para Deus, ele orou, se não me engano, também a paraxá dessa semana, de dia 15/8, que acabou de passar 9 de ave agora. Ele pergunta, ele reza 515 vezes para Deus para entrar na Terra Sagrada, e ele não a reza ele não aceita. E engraçado é que uma das questões, que se eu não me engano os sábios explicam, é que ele pergunta por que os ossos, né, de Yosef Hatzadik, o justo, ele pode entrar, o osso dele pode entrar, eu não estou podendo entrar. Aí os sábios explicam que, na realidade, o que acontece? Yosef, quando ele estava lá no Egito, ele se comportava, as vestes dele, ele era representação dos hebreus. Ele não se comportava, ele não tinha as vestes egípcias. E mesmo que ele era de lá da realeza, assim como Moshe Rabbeinu, ele se vestia como judeu. Ele era conhecido lá como o hebreuzinho. Eles debochavam, ironizavam antes, né, dele entrar no poder lá e ter a liderança lá. Mas antes disso, ele não tinha vantagem nenhuma. Ele falava que ele era judeu e ele fala abertamente: só vou revelar o sonho aqui se Deus Todo-Poderoso me desse. Não, tchau, benção. Ele não tinha papo na língua. Ele morreu, dane-se. Não que Moshe Rabbeinu, obviamente, é a pessoa elevada. Não tô falando mal de Moshe Rabbeinu, né? Pelo amor de Deus. Tô querendo dizer que, desse jeito, você pode reparar que
justamente o Hashirama, ele tem as vestes, ele se comporta, obviamente, esse é um justo. Porém, se tu reparar, a peute dele é aqui. Então a pessoa quando olha, não vê ele com o humor daquelas pessoas que tinham o cabelo aqui, que tinham o peote aqui. Ou seja, tu vê que as vestes dele não condizem. E aí a resposta dos sábios que o Eterno falou para ele foi o quê? Foram de acordo com o que tinha que ser feito. Por quê? De onde que tira isso? Porque quando diz que ele encontrou com a Tsípora, que seria a futura esposa dele, a Tsípora fala pro pai dela, Itró. Ela falou, voltou muito rápido, quem te ajudou? Alguém te ajudou? Ela falou, sim, um egípcio. Ou seja, a veste dele não dava a impressão que ele era nitidamente um hebreu. Então, daqui vemos que as vestes não batia de Moshe Rabbeinu. Obviamente, gente, não que ele andava sem recato ou errado, mas alguma coisa deu a ela a impressão, certa impressão, que ele não era hebreu. Ele era um egípcio. Podia ser que ele é muito mais bonito que o normal? Podia, mas os sábios explicaram isso. Foi um dos motivos que Moshe Rabbeinu não entrou na Terra Sagrada, assim como também bateu na pedra, e assim como também fala que ele se irou quando bateu na pedra. Eu acho que não, mas enfim, tem vários exemplos aqui porque Moshe não entrou e um deles é esse. E então pode unir que, de fato, de todos os outros, você vai ver que o peote é aqui e ele é o único que o peote é aqui. É meio estranho, tá ligado? Você vai reparar, eu vou deixar a imagem. Aí fala, tá, mas quem mais tem peote ali? Se você reparar, o Sasuke tem o cabelo assim também, se você falasse. Coincidência. Tá. Mas só que se você pega da linhagem de Naruto. Pessoal, então vou pegar esse gancho agora. Eu vou falar sobre a força e a geração, como eles eram mais fortes e estão ficando mais fracos. A prova do que eu vou comentar futuramente sobre o modo Senin, né? Que o Naruto é. Enfim, eu vou comentar. Vocês vão ver. Então aqui eu vou comprovar que sim, os descendentes, quanto mais para trás, eles eram mais fortes, né? Na Torá explica que normalmente, quando você tem um cabelo muito grande, um homem que tem um cabelo muito grande representa a força. Assim como o próprio profeta Elias, o Eliel Hanavi, ele é uma pessoa muito forte, representa uma pessoa muito forte, tudo, fala que ele é cabeludo e tudo mais. Fala sobre Sansão também, se eu não me engano, fala sobre as tranças de Sansão, que era grande e tudo. Então, sempre uma pessoa que tem muito cabelo representa muita força. E podemos reparar que até você pode ver que os ancestrais eram muito mais fortes quando foi chegando ali no Madara, ambos tinham cabelo muito grande. Quando foi chegando no Jiraiya, ambos tinham cabelo muito grande. Você pode ver quando chega na parte do Naruto, na geração do Naruto, o cabelo também tá bem menor, assim como os peyote, que eu vou mostrar agora. O peyote do Jiraiya, o peyote do Minato e vai cair no peyote do Naruto. Tu vê que o peyote dele é bem menorzinho, ou seja, representando como se fosse a força. Por mais que no desenho aparenta que ele é muito mais forte, porém, não é bem assim. Outra coisa agora que eu parei, galera, para falar para vocês aqui agora, que é sobre o Hashirama, que a semelhança dele com o Moisés, que na verdade ele consegue entrar no modo chamado modo eremita, o modo sábio, instantaneamente, que era o que na verdade Moisés fazia. Até tem uma série mais ou menos assim sobre Moisés na Netflix, que você vê que nitidamente, a qualquer momento, a qualquer instante, ele simplesmente se prostrava e o Eterno falava com ele. Ou seja, o Eterno falava com ele face a face, boca a boca, bem coladinho, e qualquer instante, qualquer segundo, da mesma forma que o Hashirama conseguia entrar no modo sábio instantaneamente a qualquer momento. E vocês vão ver que futuramente pessoas também conseguiriam fazer isso, como o Jiraiya, sendo de forma incompleta, o Minato e o Naruto. Sendo que nessa parte eu acho que veio tipo, assim, meio que invertido, porque você pode ver que vai decaindo. Com o passar dos anos, as gerações vão sendo inferiores às anteriores. Até mesmo força, você vê que um senhor um senhor um idoso, ele tem muito mais força, muito mais vigor que um jovem hoje em dia. É nitidamente, ou seja, físico e também espiritualmente também é dessa mesma maneira. Então acontece. Então, na verdade, é só você inverter. A pessoa que conseguiu conduzir melhor o modo sábio, na verdade, seria o Jiraiya, que no caso, se fosse a representação da Torá, que era o que eu falei, que ele é o Jiraiya, é o próprio o Davi Amélia, o rei Davi, o Shlomo Amélia, que é o Minato,
ele conseguiu conduzir de forma 99%, ou seja, que ele já deu uma decaída, e o último teria que ser, o último de forma mais grotesca, da forma que está o Jiraiya, teria que ser o Naruto, porque ele é o último da geração, então ele é o mais fraco de todos eles. Porque, como eu falei, cada geração a pessoa vai decaindo. E você vê que realmente faz sentido, porque enquanto o Moisés, que no caso seria, ele consegue ter mais conexão, já caindo aqui para Davi Amélia, Shiroma Amélia, e assim, por último, Naruto. Ou seja, então esse modo sapo meio sapudo, né, meio estranho, teria que ser na forma do Naruto. Mas como eles quiseram botar o bonitinho para ficar legalzinho, ficou dessa forma. Bom, outra coisa também, na semelhança deles, de todos eles, com exceção, se não me engano, do Minato, eles usam um rolo, como se fosse um rolo de Torá, nas costas deles. E você pode ver que esse rolo de Torá, o de Moshe, no caso o do Hashirama, era bem grande e tal, e ele usava na guerra, ele usou na guerra contra o Madara. Já o Jiraiya é um pouquinho menor, compacto, mas ele também usa, e já o Naruto é um pouquinho mais fino. Você vê que é como se fosse a capacidade, a inteligência, ou como se fosse o lado espiritual diminuto, conforme eu falei, que eu mencionei anteriormente, que de geração em geração vai se diminuindo aquilo que foi passado, aquilo que foi transmitido, foi aprendido. Bom, eu acho que é só isso por essa parte. E vamos lá, voltar ao vídeo. O Minato, que é o pai de Naruto, ele tem o Pelt. Se você pegar o próprio Naruto, ele tem o Pelt. Ou seja, é muita coincidência num desenho. E os descendentes deles, ambos usam Pelt. Então, você vê que é muita... Tá entendendo? Tipo, parece que é até engraçado você ver. Se você vê com esse olho, você fala assim, caraca, mano, Ctrl-C, Ctrl-V, sendo que ele botou numa corda de um jeito de poder, não sei o que. E ficou muito maneiro, ficou muito show de bola. Não tô falando mal dele, não. Tipo assim, tu vê a Torá e tu vê que nada nesse mundo se cria, realmente tudo se transforma, tudo a pessoa pega daqui ou dali da Torá. Enfim, fica por aqui. Vamos ver a outra parte. Bom, agora que a gente ficou com a parte do bem estabelecida quem é o Madara e quem é o Hashirama, você já entende que daí ele já está se formando o povo judeu. Você fala assim, caraca, qual maluquice agora esse cara vai falar. Gente, se vocês repararem, a partir daquele momento ali, assim como o povo judeu já estava predeterminado, os 12 filhos de Yaakov, que tem as 12 tribos, do mesmo jeito, se você reparar, no Naruto tem 12 principais crianças, da representação da vila de Konoha. Muita coincidência. 12 filhos de Jacó, 12 filhos, 12 crianças que falam da história do coisa, ou seja, da vila só tem 12 crianças, tá ligado? O restante é... Fala de ninguém. Vamos falar só desses 12. A história, tu vê que é nítida, é totalmente idêntica, tá? E cada um tem a sua habilidade, seu poder e seu conhecimento em certa área. Assim como, do mesmo jeito que Yaakov falou com cada filho dele, que cada um tinha a sua habilidade, cada um tinha a sua representação da imagem, da logo, do emblema, da tribo e tudo. Então aqui já pegamos um gancho e vamos falar agora um pouco sobre a parte de, já que estamos chegando nos Hokage, chegando no primeiro Hokage, o Madara tem um irmão chamado Hashirama. Coincidência? Justamente o Moshe Rabbeinu tinha um irmão chamado Aharon, que era quando eles fundaram vamos botar assim, o povo judeu, né? Eles fundaram o povo judeu, os dois juntos. Sendo que se você pegar na Torá, é explicado que, na verdade, Moshe ficou 7 dias, entre aspas, discutindo com o Eterno, falando que ele não achava certo ele ser, ele falou que o irmão dele era melhor, sabia falar melhor e tudo mais. Ou seja, ele falou que tinha língua pesada. Muitas pessoas podem dizer isso como gagueia e tudo, porém, podemos também mencionar que ele podia ser uma pessoa que falava, tipo assim, ele era muita verdade, então como ele era muita verdade, devia doer muito, entendeu? Não no sentido de, obviamente, separar coisa na minha cabeça. Então, eu também não sei se algum sábio já falou isso, né? Obviamente deve ter falado. Então acontece, pode ser que nesse sentido ele era a língua pesada no sentido de ele saber se expressar, no sentido de ele ia falar pesado com a pessoa, sabe? Ia ser meio ríspido, meio
grosso, vamos botar assim. Então ele tinha que ter uma pessoa mais pacífica. E aí ele escolheu o seu irmão Aaron para passar que Deus queria passar para o povo. Ele ia falar com Moshe Rabbeinu ia falar com o irmão dele falava para o povo. Então você vê que a característica foi invertida. Enquanto que seu irmão, o segundo, que foi o segundo Hokage, ele tem a característica mais séria, você no desenho eles inverteram, que na verdade, na realidade, quem tinha essa característica mais séria era Moshe Rabbeinu, aparentemente. Então, quem era mais feliz, quem era, perdão a palavra, quem era mais amigável, vamos botar assim, sabia unificar as pessoas, era quem? O seu irmão Arão. Por isso que ele falou, cara, eu sou tudo, é melhor botar uma pessoa para passar de forma mais doce. Então, Arão é representação pelo amor. Então, diz os sábios que depois de muitos anos, quando foi ver, tinha mais de 80 mil crianças com o nome Arão, porque ele unia o casal tinha um filho e botava o nome em mérito da união do casal, da reconciliação do casal, em mérito de Arão, e botava o nome do filho de Arão, e quando foi ver, tinha mais de 80 mil crianças com o nome de Arão. Ou seja, assim os sábios explicam e está escrito lá. Enfim. Então, quero dizer que o Arão, ele era uma pessoa muito amigável. Então você vê que é oposto. Lá no desenho, enquanto o Hashirama é tudo, nossa, todo amorzinho, não, é invertido. Na Torá, de fato, quem era o mais pesado, casca grossa, era Moshe. Por quê? Quando você sabe muito e você quer passar e você tem medo da pessoa, quer que a pessoa acerte, você nitidamente, na minha concepção, pode ser que eu esteja errado, você nitidamente vai acabar sendo mais grosso. Por quê? Vamos supor, vira uma pessoa e fala assim, pode comer carne com leite? A pessoa fala, então, na Torá está dizendo que não pode misturar a carne com leite na panela. Porém, entretanto, a ver com tudo, os sábios botaram depois uma cerca que você não pode comer no hambúrguer, uma carne por cima. Aí o cara vai falar, pode. Cara, tipo assim, uma pessoa que quer que tu acerte 100%, ele vai falar, mano, ele não vai ser legal contigo. Ele vai falar, não pode, cara. Sendo que muitas pessoas preferem aquele, o jeitinho brasileiro. Sendo que, mano, no mundo espiritual, quando a pessoa entende que não tem jeitinho brasileiro, ou você faz certo ou errado, tchau e benção, então você acaba que seja, acaba que você seja, acaba que você se torna uma pessoa mais grossa, porque você fala, cara, é isso, é sim ou não, acabou, faz ou você não faz, é assim. Por isso que diz que os sábios explicam que o rabino de verdade é aquele que você não gosta, não é aquele amigão, não, que sempre tá indo lá para te dar uma coisa, não, mano, é o que você tem que fazer e acabou. Então por isso que esse negócio de reformismo, não se pode, não sei o que, não vai. Cara, vai no que os sábios da Torá, de lá de Raquel, que estão tomando míssil lá na cabeça, lá, Deus me livre, que a terra tá protegendo eles, é esse que você tem que procurar. Não é que tá no Brasil que tá fazendo porcaria, não. Obviamente que tem rabinos no Brasil, sério, ortodoxos que vieram daqui pra, né, enfim, até porque o Rebbe de Lubavitch espalhou rabino pro mundo todo, os 4 cantos do mundo, mas não vem ao caso, são falando pessoas que estão achando que são rabino, estão achando que, falando rabino de verdade, você ouve, ele vai te passar a verdade. Não tô falando de reformista. Não tô falando do cara que quer dar um jeitinho brasileiro. Não existe jeitinho brasileiro. Não existe. Ou tu faz ou você não faz. Acabou. Você quer se converter, então. Não quer fazer, então nem começa. Nem começa. 7 leis de brilhou. É o quê? Padrão Deus só. Você não blasfemar, não matar, não roubar, não cobiçar, não adulterar, cumprir a lei do país. Acabou. Você sabe isso. Você cumpre. Você fica nisso. Não tenta extrapolar, senão você vai se quebrar, entendeu? Enfim, vamos voltar aqui ao assunto. Então, pode ser que na hora que falei eu tenha falado alguma coisa fora do coisa, assim, errado, mas enfim, pesquisa. Eu não vou pegar. Pesquisa. Ou vou botar aqui no, na tela aqui se eu falei algum. Deixa eu me recompor. Então, como vocês podem ver, houve essa troca de humor, né, com os Hokage, com o primeiro e o segundo, nitidamente com o que está escrito, que dá para se entender, na verdade, na Torá Sagrada, e no anime. Ou seja, o Hashirama, que é um pouquinho mais casca grossa, já o Tobirama, que é o irmão dele, ele é o Pacífico, sendo que, na verdade, é
invertido. Não, tá certo. É isso mesmo. Então acontece. Você vê que até a história é igual. Tu vê que até os primeiros líderes do povo judeu começou com 2 irmãos. Tipo, não é um acaso, tá entendendo? Não é um acaso. Tu vê que os dois que foram oposição de Moshe Rabbeinu foi Balak e Bilam. Ou seja, também tinha 2. Ou seja, que era o Madar e o irmão dele. Sendo que, ou seja, tu vê que tudo é igual, tudo é idêntico. Você vai pegando e você fala, cara, eu tô doideiro quando eu pensei isso antes. Então, por isso que eu tô falando aqui. Tomara que seja legal aí pra vocês conseguirem entender, interiorizar mais fácil, porque visualmente, quando vocês assistirem Naruto, ou vocês virem qualquer tipo de corte ou vídeo, ou rap que tem, normalmente tem rap de anime e tal, você vê que, caraca, a história é idêntica, não tira nem nada, só botou um anime, botou uma parada desenhada ali, pra você conseguir compreender. Então, vamos lá. Então, o primeiro Hokage, Madara, e o Hashirama, representado pelo Moshe Rabbeinu. Segundo Hokage, Tobirama, representado pelo irmão de Moshe Rabbeinu, Aharon. O terceiro Hokage, meu chapa, vou botar um carinha insano aqui, vocês vão falar assim, não. O carinha insano é o Hiruzen, que é o terceiro Hokage. Eu botei como Pinhas ou como ele é o Navi. Não vou me adentrar muito, dei um pause para explicar para vocês agora sobre o Hiruzen. Bom, vamos lá. O Hiruzen eu estava falando sobre que ele é o Pinhas, e eu falei depois que futuramente ele seria o Ilha Navi. Para explicar isso, ia ficar muito complexo, eu também não teria capacidade intelectual e conhecimento em si para explicar de forma mais clara para vocês. Então, vocês teriam que perguntar um rabino, vocês vão entender depois, futuramente, o que eu quis dizer com isso aqui. Bom, agora, por que o básico, o que eu consegui juntar que o Pinhas, o Hiruzen é o Pinhas, e futuramente ele seria o Leão Navi. Porque, gente, o Pinhas, se você vê também tem a paraxá dele, que diz que ele pegou um bastão, na verdade é uma foice, como se fosse uma lança, e fincou, matou a mulher e o homem que estava fazendo um ato errado ali, no momento que estava tendo a destruição, a desgraça, que tinha mandado a praga, e nesse momento que ele fincou assim, ele parou, ficou tudo, tem todos os milagres, aconteceu 12 milagres, um deles foi que o sangue não desceu, ele se purificou, e tudo tem toda a história que foi contada lá, e os sábios passam, e você pode perguntar para o Rabino que ele vai te explicar tranquilamente. Bom, a parte aqui é só essa semelhança que ele era muito velho e forte para sua idade, e esse lance do bastão. E o lance do Pinhead, justamente, ele é conhecido por ter enfincado como se fosse uma lança e levantado dois corpos, no caso, né? Que é o homem e a mulher que estava ali no momento, e conseguiram manter ele no alto. Foi outro milagre que ele conseguiu ter a força para tal feito. Tá? Então, essa foi a semelhança que eu quis mostrar. E o porquê que também no Hokage ele é o terceiro, depois ele volta a ser o quarto Hokage, e tu vê que é como se fosse gerações e gerações foi passando e ele foi vivo. Porque Pinhas, na verdade, ele virou depois desse feito, ele virou uma pessoa consigo imortal. E aí por isso que o espírito, a alma de Eliel Navi entra nele, e futuramente ele é chamado de Eliel Navi, mas na verdade ele é o Pinhas, futuramente chamado Eliel Navi. Bom, e por isso que eu falei que depois ele muda de corpo, de aparência, e ele entra como se fosse no corpo que seria que eu quis dizer, do Jiraiya. Por quê? Aí é como se fosse uma junção do Davi Amélia com o Jiraiya, ou com o do Jiraiya, com o próprio, eu vou botar na imagem aqui, do Jiraiya com o próprio ele é o navio. Por quê? Porque, querendo ou não, a pessoa que vai citar quem é o Mashiach ou não era o Jiraiya, é o Eliel Navi, que Deus falou que ele vai apontar quem é o Mashiach. Então, por isso que eu quis colocar dessa forma, porque na Torá, é porque é meio complicado se explicar, fala tem várias almas, porque na verdade na Torá explica que a pessoa é composta de várias almas, e às vezes a pessoa recebe esse Ibur Neshama, se não me engano, que fala, a pessoa recebe uma alma extra para ter força para fazer tal ação, tal feito. Então, por isso que eu botei que como se ele tivesse recebido esse burro do Eliel Navi, para ele ter a força, a capacidade de falar que aquele ali é um Mashiach, porque
o Davi Amelio, ele não tem a capacidade, obviamente, ele é uma pessoa muito espiritual e tudo, mas Deus deu essa capacidade, esse discernimento e direcionamento para o Navi. Ele deu essa missão para o Elial. Então, por isso que eu achei que no momento ali, quando ele vai apontar quem é, quem fez foi o Jiraiya, até porque na Torá é explicado que o Eliel Navi é uma pessoa com um cabelo muito longo. Ele é descrito como uma pessoa peluda e um cabelo muito longo. E o Jiraiya nada mais é, nada menos que ele até ataca com o cabelo. Então, um dos poderes dele é justamente o cabelo. Então, enfim. E normalmente o cabelo muito grande, sim, os caras muito grande, significa muita força. Então, por isso, tu pode ver até que se não me engano, no Dragon Ball Broly, ele é super forte e o cabelo dele já era grande, desde pequenininho. Ele já era absolutamente forte, sim. Eu não vou entrar nesse mérito, nessa questão, mas só para vocês entenderem, tá? Enfim, eu esqueci também de falar sobre o Elianavi, o porquê que o Hiruzen, ele é o Elial, e depois, no caso, Pinhas, e depois vira Elial, por quê? Porque uma coisa também semelhante que aconteceu na história é que quando ele virou Hokage, ele só virou Hokage porque ele teve a atitude, a iniciativa de fazer algo que ninguém, tipo assim, ele não era para ele fazer aquela ação, sendo que a postura, a atitude que ele tomou, ele recebeu o mérito de se tornar o Hokage. Quem viu o Naruto, o desenho, sabe que no momento da guerra, o Tobirama, que é o segundo Hokage na época, ele vira e fala: quem de vocês quer voltar? Quem não viu, eu tô contando mais ou menos. Quem de vocês quer voltar? Quer ficar aqui e atrasar o inimigo? E ele parou assim no instante, tinha 3 pessoas, e ele falou: bom, eu fico e vocês podem ir. Tipo assim, ele ia morrer, entendeu? Só parar um pouquinho, mas ele ia morrer. Então acontece, quando ele teve essa iniciativa, essa atitude, que era o segundo, que é o mestre dele, era o Hokage, ele virou: então, amanhã você é o Hokage, eu vou ficar, obviamente que eu não vou deixar o meu aluno ficar aqui e vou ficar vivo. Pode ir, e amanhã você vai ser consagrado como Hokage. Ou seja, a atitude dele tornou ele Hokage e futuramente o terceiro, depois o quarto Hokage. Ou seja, justamente na história que eu falei sobre o Pinhas, que futuramente virá o Elial Navi. Ou seja, e é uma pessoa que viveu anos e anos e anos e anos, como foi mencionado. E assim também, como cita que muitas pessoas que assistem Naruto falam que a idade do Hiruzen não condiz, não bate, porque no momento que ele foi consagrado como Hokage, como eu contei agora, então acontece, ele diz que ele tinha 25 anos e o seu amigo 25 anos, sendo que depois que já passou-se anos e anos e anos, o garoto já tão grande, ele continua com a mesma aparência dos 25 anos, ou seja, entra outro Hokage, morre outro Hokage, ele continua com a aparência de 25, 26 anos, só depois ele vai envelhecendo, vai envelhecendo, envelhecendo. Ou seja, então, até a idade dele no desenho, as pessoas falam que está errada, mas na verdade, na minha concepção, está tudo certo, porque na minha concepção está indo com a Torá, exatamente com a Torá, e o Hiruzen, sim, é o Elial Hanabi. Ele, que também antes era chamado de Pinhas. Enfim, agora, pulando pro quarto Hokage, aí você fala: tá bom, vamos lá. Quem é o quarto Hokage? O quarto Hokage é o pai do Naruto, é o que vai vir a salvação. Ele, novamente, homem nenhum salva ninguém. Deus salva as pessoas. Vai vir um homem sendo representante de Deus, e ele que vai trazer a salvação, assim como veio o Moshe Rabbeinu. Mas o homem em si não salva nada. Já bem ninguém vai fazer nada por você. Tu vai ter que se salvar. Não vai na conta do. Não vai, irmão. Tá escrito Deuteronômio 24. Eu vou pesquisar aqui. Peraí. Tá. Eu achei aqui. Deuteronômio 24, 16. Tá escrito: não se fará morrer os pais pelo testemunho dos filhos, nem os filhos pelo testemunho dos pais. Cada homem pelo seu pecado morrerá. E agora eu vou cortar e vou falar outro Deuteronômio. Ou seja, li o 24, 16, Deuteronômio. Agora irei ler o Deuteronômio 13. Tudo quanto eu vos ordeno, isso cuidareis de fazer. Não acrescentareis nem diminuireis a isso nada. Se um profeta se levantar no meio de ti, ou um sonhador, e te der sinal do céu, ou um milagre da terra, e realizar-se o sinal, ou o milagre de que te falou, e te disser: vamos após outros deuses, que não conheceis, e sirvamo-los. Não observarás as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porque o eterno vosso Deus vos está experimentando para saber se amas o eterno vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma.
após o Eterno, vosso Deus, andareis, a ele temereis, só seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis. A ele servireis, e as suas qualidades adotareis. E aqui, agora olha só ao pulo do gato. E aquele profeta, ou aquele sonhador, ou aquele, perdão, e aquele profeta, ou aquele sonhador, será morto, porquanto pregou falsidade em nome do Eterno vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos remiu da casa de escravos, para vos desviar do caminho que vos ordenou o Eterno vosso Deus, para andar nele, e eliminará o mal do meio de ti. Cara, ou seja, Deuteronômio 13 está explicando o quê? O carinha que achar que é profeta, que eu não sei o quê, vi nas estrelas, Deus falou comigo, ô, vem cá, e falar para você que tem um Deus novo, que ele está falando, umas novas leis. Deus já falou ali, Deuteronômio 13, que não existe. Ele vai matar essa pessoa. Então, ou seja, cada. Tu vê que nitidamente, quando você lê, pega e lê, tá escrito isso em qualquer Bíblia, tá, gente? Isso é Deuteronômio. Você vê que não existe esse tal de JC. Não existe. Não é certo. Mas enfim, não vou nem entrar no caso, nem no questão, nem no mérito. É só para vocês entenderem que ninguém vai morrer por ninguém, primeiramente. Segundo, aquele cara falou que Deus falou com ele só com ele. Não, não existe isso, porque Deus, quando falou, falou com todo mundo. Ou seja, e quando ele quis que alguém fosse fazer uma coisa, ele de fato ele mostrou que era para fazer. Então tem provas. Quando uma pessoa é incitada para fazer algo, Deus fala, vai, faça, mas só que ele te dá sinais. Por exemplo, como Moshe Rabbeinu, ele fez, mostrou a lepra, mostrou isso, que não sei o que, isso, que lá, pro faraó. O faraó mesmo assim quis cancelar. Então, aconteceu nas 10 pragas. Tá? Então acontece. Ou seja, nem por milagre você tem que se basear. Ou seja, está escrito no Az Yashir, o cântico, quando eles passaram no Mar Vermelho, no Mar de Juncos, Sefaradi, está escrito, Vaiosha. Naquele dia o Eterno salvou Israel da mão do Egito, e Israel viu os egípcios mortos à beira do mar, e Israel viu o grande poder que exerceu o Eterno sobre os egípcios, e o povo temeu ao Eterno e creram no Eterno e em Moisés, seu servo. Ou seja, se você repara aqui, está falando que abriu o mar. Abriu um mar. Das 10 pragas que teve, obviamente, que se não me engano ele fez 7, e 3 foi o irmão dele, mas não vem o caso. A questão é, tu vê que eles não se basearam em milagre. Não pode o que o cara tá fazendo, não sei o que, ficou escurecer, veio bicho. Não se baseia. Ah, fez o Nil virar sangue. Não se baseia, porque ele pode estar usando de lado errado e que pode sim ter êxito. Porque é isso que o mal faz. Ele ilude a pessoa com os olhos. Por isso que você tem que ficar atento nos olhos. Que está escrito que eu já mencionei desde o início na primeira aula. Tá? Então vamos lá. Você não tem que tomar cuidado com seus olhos para ele não te acabar te levando pro buraco. Tá? Por isso você não tem que se deslumbrar com os milagres. E sim com o que Deus está mandando fazer. Se não realmente mandou fazer, vai dar tudo certo. Por exemplo, se uma pessoa fosse de fato uma Shia, quando a pessoa chegasse, ele falasse, vamos reconstruir o templo, vai construir. Se ele chegou, ia ter paz, ia ter paz. Se as pessoas parassem, que falam que vai parar de morrer, vai parar de morrer. Se ele for uma Shia, ele é eterno, então, por favor, eterno, manda um sinal aqui, por favor, revive as pessoas. E as pessoas vão reviver, porque ele de fato é uma Shia. Ou seja, se a pessoa não reconstruiu o templo, que é um dos requisitos, se a pessoa não teve a reencarnação, o ressurgimento, todo mundo surgiu dos mortos, não aconteceu. Se a pessoa, se não tem paz no mundo, se o cara não construiu o templo, não é Mashiach. Tipo, ele tem que ter esses pré-requisitos. Enfim, então você vai ver que até no desenho ele incita isso, tá? Fica até o final que você vai ver que quando Naruto, você que já viu Naruto, né, cara, você sabe o final da história, mas você vê que de fato ele tem muito mais Mashiach que muitos caras que falaram que era Mashiach por aí, tá? Então, ele tem muito, na verdade, é Torá do que as pessoas pensam, que as pessoas imaginam. Vamos lá? Então, continuando a linha de raciocínio, o Minato, aí você fala assim, nossa, tá, quem é o Minato agora? Cara, o Minato. Você fala assim, não. O Minato, cara, caraca, cara, adivinha quem é o Minato, cara? Eu vou te dar um minuto. Salomão.
Você fala, caraca, mané, por isso que ele é inteligente pra caraca, mané. Exatamente por isso que ele é estrategista, guerra brabo. Tem que vencer 1000, ele vai vencer 1000, 1 milhão, 10 mil. Ele venceu todas as guerras, houve paz, houve tranquilidade. E aí você fala, pô, tranquilidade, mano. Teve a raposa. Calma, tem antes dele chegar. Calma, eu vou chegar na parte da raposa ainda. Então, ou seja, houve paz no mundo. Obviamente que no desenho, não, se eu não me engano, estão em guerra. Mas ele evita muitos conflitos. Assim como ele destruiu a ponte lá da Vila da Pedra, todo mundo sabe a história e tal. Tem o Obito, tem o Kakashi, tem toda aquela história que todo mundo sabe. Mas ele sim, ele é quem? Ele é simplesmente o. Ele é simplesmente Shlomo Amélia Salomão, o rei Salomão. Por que eu acho isso? Porque na minha cabeça. Gente, vamos lá. Salomão foi o rei mais sábio de todos. E na obra Naruto, se você lembra, saberá que ele era mais inteligente que até o Madara, se eu não me engano, ou o segundo mais inteligente. Se eu não me falha a memória, ele era mais inteligente de todos. Ou seja, ele passou até dois dos carinha da sombra, que eu esqueci, o Shikamaru. Que esse cara, eles são os conselheiros do Hokage, que eles são os caras mais inteligentes, mais estrategistas absurdamente. Ele superou essa inteligência. Ou seja, quem é o mais inteligente que as pessoas sabem e que é o mais rico é o cara que eu tinha mais cacife, porque ele só fazia as missões Ranked, que são as missões mais caras, e automaticamente ele é muito, extremamente, absurdamente rico. Né? À toa que Naruto é bancado do início até a sua juventude, até ele virar Hokage, com dinheiro do papaizinho dele, que deixou para a pensãozinha dele. Tu vê que era um dinheiro absurdo e era e era um conhecimento absurdo que ele tinha. Aí você fala, e uma das coisas que Shlomo fez, tu vê que Salomão, ele tem muito mais capacidade de ser um Machia do que o próprio. Cara, eu me empolguei muito aqui. Eu esqueci de falar sobre as correntes. E justamente, eu não sei se a pessoa meio que pegou, mas eu preferi parar aqui para explicar para vocês. Quando justamente que eu falei que o Minato ele é representado como o Shamamele, o rei Salomão, ele prendeu que o mal, uma corrente que tinha os 72 nomes do Eterno. Ou seja, a corrente automaticamente era grande e essa corrente travava e ele tinha um anel para conseguir conduzir e controlar o animal, né? O ser ali, não é animal, o ser. Então, o que acontece? Você vê que justamente a Kurama, a raposa, o mal representado como mal, ele está preso e selado justamente com a corrente, sendo que é da mulher dele, da esposa dele, a Kushina. E tu vê que são todas as coisas são muito semelhantes, tanto no desenho quanto na Torá, que, que os sábios explicam e que está escrito de coisas profundas e místicas. A pessoa mencionada aqui que eu acabei de falar, e qualquer outra religião. Por quê? Na verdade, quais são os requisitos para a pessoa ser machia? Que eu falei. Paz no mundo. Houve paz na época de Shalom Amélia. Ele reinou durante 40 anos, e esses 40 anos foram de paz, tanto em Israel quanto no mundo todo. Ou seja, houve paz. Não foi permanente, mas foi uma geração inteira, porque 40 anos é uma vida, né? Ele construiu um templo sagrado? Sim, sendo que tinha que ser o terceiro, mas ele. Galera, vou aproveitar esse ganchinho aqui falando sobre o templo sagrado que eu não mencionei, que é o templo sagrado, se vocês perceberem, como na Torá diz que Salomão fez o primeiro templo sagrado, certo? Beleza. No mundo ninja, até que eu saiba, o Minato é o único ninja que faz esse selo de mão mencionado aí. E justamente esse selo, entre aspas, esse posicionamento dos dedos, eram que os sacerdotes faziam na época do templo sagrado que abençoava o povo. Ou seja, é muita coincidência, rapaziada. Se justamente ele que criou, obviamente que ele é a tribo de Judá, ele não fazia a benção sacerdotal, porém é só uma menção, tá, galera? Mas, enfim, muito interessante, não é mesmo? De Davi Amélia, do rei Davi, que tem que vir do cetro da casa de Judá, ou seja, diretamente de Davi Amélia. Ele era filho de Davi Amélia. Então ele tinha capacidade. Então, ele era inteligente, era sábio, erudito, grande erudito de Torá. Obviamente, o cara mais sábio do mundo. Deus deu a própria sabedoria para ele. Enfim, sei que não dá todo mundo, mas ele deu.
uma porcentagem muito absurda a ele, né? À toa que ele foi considerado o homem mais sábio dos homens e o mais rico. Ou seja, Shlomo Meller, na sua capacidade, todo o seu ápice, ele sim, ele tem mais capacidade de magia do que qualquer outra pessoa que já teve antes. Obviamente que eu não vou entrar no caso dos méritos dos sábios e tudo, que os próprios sábios de Torá, os estudiosos de Torá, sabem que a gente não sabe, né? Tipo outros reis, assim como o rei Ezequias, se eu não me engano, Ezequiel, eu não lembro agora, que ele tinha que ser ele poderia ser o Mashiach, mas ele não fez porque ele não cantou para Eterno antes da vitória. Mas enfim, no meu caso, ou seja, tu vê que tem pessoas que tiveram a capacidade, tá bom? E também aquele que o Rabi aqui, você não me engano, achou que ele era o Mashiach e acabou que falhou. Enfim, mas então tu vê que tem pessoas muito mais capacitadas do que essa pessoa que eles acham que é o Mashiach, que não tem nada das características que os profetas falaram que tem que ter, tá? Então vamos lá. O Minato Namikaze, ele é o próprio Salomão. Aí você fala, tá, o que que tem a ver o Salomão e o que que tem a ver a raposa e o que que tem a ver os bichos? Uma coisa que eu não mencionei, agora eu vou falar, que são as bijus. E agora eu vou cortar aqui e vamos ficar próxima parte.